Oramos, Senhor, do teu trono de graça, ó Pai, que venhas habitar, Senhor, aqui no nosso meio. Que esta manhã, Senhor, nós ao abrirmos a tua palavra, que tu possas, ó Deus, nos encher com o teu Santo e Divino Espírito Santo, para que possamos compreender a mensagem que tu tens para esta manhã. No nome de Jesus te peço todos estes favores. Amém. Damos as boas-vindas a cada uma das pessoas aqui presentes, também aqueles que assistem por la internet. Que o amor e a paz de Jesus seja conosco sempre. Vamos a começar cantando o hino 453. 453.
caminhar nesta caminhada até à Pátria Celestial, Senhor. Tu sabes que esta semana é a Semana da Família, Senhor. Tu sabes quantas famílias nós aqui representamos. Que tu possas abençoá-las e que tu possas derramar sobre nós o teu Espírito Santo, para nós estarmos um dia todos contigo, Senhor. Amém. Vem abençoar esta grande família que é a Igreja do Funchal, Senhor. E que tu nos dês sabedoria, Senhor, para nos amarmos uns aos outros. Só com esse amor verdadeiro é que nós possamos chegar até junto de ti, Senhor. É tudo o que te suplico. Não que sejam dignos nem merecedores do teu amor, mas a tua misericórdia e a tua compaixão que sejam derramadas sobre nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Darmos continuidade aos serviços desta manhã, vamos pedir aos nossos irmãos diáconos que façam o levantamento das ofertas e dos dízimos que trouxemos à casa do Senhor. Mande participação neste serviço em honra do Senhor. Primeiramente vamos pedir às nossas criancinhas, aos nossos meninos, que também têm a sua pequenina ofertinha para dar ao Senhor. Seguidamente os nossos irmãos diáconos vão fazer o levantamento. Vamos orar ao Senhor. Amantíssimo Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui com vida, com saúde. Muito obrigado, bom Pai, por nos dares forças para ganharmos o nosso pão de cada dia. Também, Senhor, queremos reconhecer que tudo é Teu. E aquilo que nos pedes é que sejamos fiéis a Ti, Senhor, e que possamos te reconhecer como o dador de todas as coisas. É isso, Senhor, a nossa obrigação para contigo. Não que Tu precises de alguma coisa de nós,
o nosso dinheiro, o nosso ouro, as nossas joias, para ti de nada servirão, mas tu só queres de nós a fidelidade e o reconhecimento que tu és o dador de todas as coisas. Por isso, humildemente, nós trazemos os nossos dízimos e as nossas ofertas para que haja abastança na tua casa, Senhor. Ó bom Pai, confiante nas tuas misericórdias e nas tuas bênçãos, que nunca nos faltará o pão sobre a mesa e que abrirás as janelas dos céus. Obrigado, Senhor. Tudo pedimos no grande amor do Senhor Jesus. E amém. Bom dia, bom sábado. Estão bem dispostos? Mas em alguns eu não estou a ver um sorriso. Onde é que está o vosso sorriso? Hoje é sábado, temos que estar felizes, não é? Então, antes de contar-vos a história de hoje, eu queria saber quem é que aqui gosta de animais. Muitos meninos gostam de animais. E vocês costumam tratar bem os vossos animais? Sim. E quando vem um animal assim mais triste na rua, vocês tratam-no mal? Não, nós devemos tratar bem todos os animais, não é verdade? É precisamente disso que fala a nossa história hoje. A nossa história fala-nos de Ellen, tal como na semana passada, fala-nos de Ellen. E Ellen gostava muito de tratar bem os animais. Ela brincava muitas vezes com os seus amigos e um dia, numa tarde de outono, aproveitou para ir ao bosque. Ela gostava muito de brincar no bosque. E no bosque nós podemos encontrar muitos animais, não é? E ela foi com os seus amigos ao bosque. Quando estavam rodeadas de árvores, um dos amigos viu um buraquinho assim numa árvore e pensou: aquele buraquinho ali naquela árvore, vou lá espreitar a ver o que é que tem. E quando ele espreitou, o que é que tinha lá dentro? Tinha muitas nozes. E ele pensou: nozes aqui neste buraquinho? Vou já guardar algumas no bolso. E chamou os seus amigos para que eles também viessem buscar mais nozes. E, de repente, naquele buraquinho já não havia mais nozes nenhumas, porque eles até já estavam a comer as nozes que estavam lá. Quando Ellen viu isto, ela pensou: isto não é nada uma boa atitude, porque aquelas nozes, se calhar, pertencem a alguém. Sabem a quem é que pertenciam aquelas nozes? A um esquilo. E aquele esquilo, o que é que ele fazia? Durante as estações quentes, ele ia apanhar nozes para depois ter nozes para comer no inverno. Foi isso mesmo que Ellen explicou aos amigos, mas os amigos não quiseram saber. Continuaram, levaram as nozes todas e comeram aquelas nozes. Então, Ellen pensou: bem, eu tenho que arranjar uma forma de ajudar o amigo esquilo, porque eu gosto de tratar bem os animais, se ele não tiver comida, ele não vai conseguir sobreviver. Então foi à sua casa procurar para ver se tinha nozes, mas não tinha nozes em casa. Então viu, lá em casa, havia alguns grãos de milho, não é? Vocês sabem o que é isto? Milho, ela tinha alguns grãos e ela pensou: bem, se calhar o esquilo também vai gostar de milho. Então ela levou o milho para colocar lá naquele buraquinho na árvore. E assim ficou descansada, porque desta forma o esquilo poderia ter comida, no inverno iria sobreviver. Então, esta história mostra-nos que nós devemos tratar bem todos os que nos rodeiam, até mesmo os animais. Vocês sabem que na Bíblia Deus nos deixou uma mensagem em Efésios 4:32 que diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros.
Era assim que Ellen era bondosa para os animais, para os seus amigos, para a sua família. Ela tratava bem todos os que a rodeavam. E é assim que eu quero que também vocês sejam. A cada dia tentem ser bondosos para todos, porque assim vão brilhar a luz de Jesus. Agora tenho uma lembrancinha para vocês levarem, para nunca se esquecerem que devemos ser bondosos, e podem sentar no lugar, está bem? Quero, portanto, saudar os meus irmãos aqui esta manhã. Saudar também os nossos irmãos que por internet nos seguem. Também desejá-los um bom sábado e que possam também aproveitar a mensagem que o Senhor, portanto, nos vai transmitir esta manhã.
Como os irmãos sabem, estamos no final, no último sábado da Semana da Família. Foi uma semana, portanto, grandemente abençoada, onde todas as noites tivemos aqui reuniões, onde pudemos desfrutar da companhia do nosso bom Deus. E esta manhã, como não podia deixar de ser, nós vamos falar também sobre a família. E vamos falar sobre a família no conceito de não como o mundo é ver, mas como nós devíamos ver. E antes de abrir a Sagrada Escritura, eu, como de costume, vou pedir aos meus irmãos que nos vossos lugares fechem os vossos olhos. Vamos ter alguns segundos, portanto, a meditar sobre aquilo que aqui for dito e então tomaremos a palavra antes de abrir a palavra de Deus. Vamos estar, portanto, alguns segundos em oração. Amém. Convido os meus irmãos a abrirem no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, no capítulo 6. Gênesis, capítulo 6, no versículo 8 e no versículo 9. Gênesis 6, versículo 8 e versículo 9. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Era ele homem justo, íntegro em suas gerações, e andava com quem? Com Deus. Nós esta semana falámos sobre diversas famílias. Falámos, portanto, aqui sobre Ana, sobre Josué, sobre Moisés, sobre tantas famílias. Mas se há famílias, irmãos, na igreja que mais me impressiona, é a família de Noé. E se eu perguntar aos irmãos esta manhã, quantos de vocês conhecem a história de Noé? Quantos de vocês conhecem? Toda a igreja conhece a história de Noé. E se eu perguntar a vocês, vocês sabem que devem amar os vossos maridos, os vossos esposos e os vossos filhos? Quantos é que sabem disto? Todos também sabem. Mas vai uma diferença em nós sabermos e nós pormos em prática. E quando nós falamos sobre a família de Noé, normalmente as pessoas dizem assim, já sei essa história. E dizem assim normalmente, vou ouvir uma história que já sei. Nós podemos saber a história de Noé, mas não tiramos desta história aquilo que pode aproveitar para a minha família. Isso é que é o mais importante. Todos nós sabemos que devemos amar as nossas esposas. Todos nós sabemos que devemos amar os nossos maridos. Mas nem todos nós o fazemos. Sabemos, mas não pomos em prática. E esta manhã, irmãos, vou chamar a vossa atenção para alguns assuntos na família de Noé que podem servir também para a nossa família. É esse o meu intento. Não quero de maneira nenhuma falar-vos sobre essa história toda que todos os irmãos conhecem, mas tentar tirar dessa história, verídica, é claro, alguns ensinamentos para a nossa família. Em primeiro lugar, eu gostava de perguntar aos irmãos como era o mundo no tempo de Noé. Será que haverá diferença entre o mundo do tempo de Noé e o nosso mundo atual? Nós não vivemos no tempo de Noé. Nós não sabemos o que é que se passava no tempo de Noé. Mas sabemos o que se passa hoje na nossa sociedade. E há muitos paralelismos na nossa sociedade hoje que querem dizer muito com o tempo de Noé. O tempo de Noé, irmãos, segundo a palavra de Deus, era um tempo difícil. Era um tempo, portanto, de toda a gente querer fazer aquilo que queria. Vamos ler o capítulo, neste mesmo capítulo, o versículo 5. O versículo 5 deste mesmo capítulo 6 diz assim:
Vi o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Era má continuamente. Voltemos ao versículo 11 deste mesmo capítulo, o versículo 12, diz assim: a terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e o que estava corrompida, pois todas as pessoas haviam corrompido o seu caminho sobre esta terra. Sabemos, portanto, aqui pelas Sagradas Escrituras, o que se passava no tempo de Noé. As pessoas estavam todas corrompidas. A sociedade em que Noé vivia, portanto, não queria saber de Deus. As pessoas queriam o seu bem-estar, queriam, portanto, a sua casa farta, mas não queriam saber de Deus. E a pergunta que eu faço esta manhã, mas qual é a nossa sociedade hoje em que vivemos? Qual é o conceito hoje que as pessoas têm de família? Não será mais ou menos como nos tempos de Noé? Não será que as pessoas hoje corrompem-se? E não será que Deus lá em cima também não está a ver, como nos tempos de Noé, aquilo que se passa no mundo? Com certeza que sim. Só basta, irmãos, nós vermos os telejornais, só basta nós vermos os jornais e lermos o mundo como está corrompido, o mundo como está, portanto, em decadência. Não existe moralidade entre os filhos deste mundo. Mas a pergunta que faço é que será que existe na nossa família essa moralidade que Deus quer que ela exista? Deus disse a Noé: Noé, tu tens que fazer uma arca. Eu já estou farto de todas estas coisas, o mundo está todo corrompido, tu tens que fazer uma arca. E nessa arca tu vais entrar, Noé. Mas não vais entrar sozinho. Vai entrar tu, tua mulher, tuas filhas e os maridos das tuas filhas. O que é que os irmãos veem nisto? Um conceito de quê? Família. Portanto, Deus diz assim a Noé: tu não vais entrar sozinho. Tu vais entrar com a tua esposa, vais entrar com os teus filhos e vais entrar com o marido das tuas filhas. Isto é o conceito que Deus tinha da família. E, portanto, irmãos, nós vemos através deste relato que Deus sempre teve um conceito elevado sobre a família. Foi uma das instituições que Ele fez no Jardim do Éden. Portanto, a família, irmãos, é um conceito que Deus tem sempre em mente para cada um de nós. E então o que é que acontece? Deus diz assim: Noé, tu vais entrar. E vamos ler o versículo 18 deste mesmo capítulo. Ele então diz: mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca tu e contigo os teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Portanto, irmãos, como nós vemos, e como já disse, a família aqui de Noé é uma instituição que foi criada por Deus. E as famílias hoje, irmãos, é precisamente a mesma coisa. Deus não muda. É uma instituição feita de pais, mães e filhos. Deus, irmãos, não queria que entrasse apenas Noé. Quando Deus diz assim, quando nós lemos no princípio, Noé era um homem justo. Será que a família de Noé também era justa? Será que a família era tal e qual como Noé? Não sabemos. Mas o que sabemos aqui é que, na verdade, Deus preservou aquela família. Portanto, Deus, no meio de toda aquela corrupção, toda aquela maldade que havia no mundo, Deus escolheu uma família. E isso é muito importante para nós esta manhã. Deus, portanto, escolheu a sua família. E pergunto, irmãos, qual é o conceito que nós temos como cristãos adventistas do sétimo dia, para a família?
Qual é o conceito, irmãos, que nós temos, portanto, de termos a nossa responsabilidade, como Noé tinha, uma esposa e os filhos? Eu deixo, portanto, a resposta a cada um de vós. Qual é o conceito, irmãos, que nós temos de família? E embora Satanás, hoje, na nossa sociedade, tente por todos os meios derrotar as famílias, a família cristã devia ser completamente diferente das famílias do mundo. Satanás hoje, irmãos, procura de todos os meios derrotar todas as famílias. Ele não quer que vós se reúnam com as vossas famílias. E sabem como? Ele hoje inventa tanta coisa. Ele inventa hoje, portanto, telemóveis já com internet, etc. E hoje os jovens, os nossos filhos hoje, já quase que não querem saber de conversar com os vossos pais. E se estão conversando com os vossos pais, e falo isso por experiência, eles têm os seus smartphones na frente, a ligar, a ver o que se passa no mundo. E nós estamos à frente deles. E nós estamos ali para falar com eles, mas eles não nos deixam. Tenho a impressão que já contei isto aos meus irmãos. Um dia fui a um restaurante e convidei um jovem que hoje não pertence à nossa igreja, infelizmente. Convidei ele para almoçar comigo para podermos conversar. Mas quando chegámos lá, ele pediu a emenda, escolheu o prato, ligou o seu telemóvel, eu olhei para ele, ele almoçava, ia lá ver as suas notícias. Eu depois chamei um empregado, quando acabámos de almoçar, paguei, fui embora. Não falei. Satanás, irmão, está destruindo os nossos jovens. Satanás está destruindo o conceito de família. E como se passou com este jovem que não era da minha família, pode acontecer com qualquer jovem. Hoje, na casa dos cristãos, existe esse fenómeno. Portanto, irmãos, o que é o conceito de família? Eu escolhi esta manhã alguns conceitos de família. Eu vou pedir, portanto, à cabine que me ponha ali o primeiro conceito de família. Eu tenho que descer para ler. Eu encontrei este conceito de família. Os irmãos não veem, mas vão ouvir. A família cristã é uma oficina onde cada um trabalha para o bem de todos e todos trabalham pelo bem de cada um. E o produto final do trabalho é o quê? A vida. Este é um dos conceitos de família que eu encontrei. Conceito de família, a família cristã, notem, é uma oficina. Eu vou abrir um parênteses para dizer, irmãos, que eu não estou a falar da família religiosa. Porque hoje qualquer pessoa tem uma religião. Hoje é fácil termos uma religião. É fácil sermos adventistas do sétimo dia. É fácil nós termos uma religião. É difícil sermos cristãos. E isso já é mais difícil. Vou ver, portanto, a segunda coisa. Família cristã é onde o pai aprende a ser pai, a mãe aprende a ser mãe, os filhos aprendem a ser filhos e todos nós aprendemos a difícil arte de sermos felizes. Portanto, irmãos, o lar, a família cristã, é uma escola de aprendizagem. Quando casei, qualquer um de vós, não havia um manual para nós educarmos os nossos filhos. Nós aprendemos com os nossos filhos. Nós aprendemos, portanto, hoje eu aprendo coisas com os meus netos. Nós aprendemos, portanto, com a nossa esposa. O lar, portanto, a família cristã é onde o pai aprende a ser pai. Como é que aprende a ser pai? Com os filhos. A mãe aprende a ser mãe. Com quem? Com os filhos. E os filhos aprendem a ser filhos com quem? Com os pais. E todos nós, então, aprendemos a ser o quê? Uma família feliz. O terceiro conceito de família cristã. Família cristã é um jardim onde cada flor, eu costumo dizer que as flores dos jardins do nosso lar são os nossos filhos. Cada flor tem suas cores e seu brilho, onde todos podem crescer regados pela graça e aquecidos pela justiça e pela liberdade. Este foi o terceiro conceito que eu encontrei, conceito de família. Mas todos estes conceitos, irmãos, não têm valor algum se não analisarmos este quarto conceito que eu encontrei do Espírito de Profecia. Está no lar adventista. E então, o que diz no quarto
este quarto conceito, no lar adventista, diz assim: uma família cristã, reparem para este pensamento que é bastante profundo, uma família cristã bem ordenada, bem disciplinada, fala mais em favor do cristianismo do que o sermão que possa estar aqui a fazer. Portanto, a família cristã, bem orientada, diz a esposa, a irmã Noai, bem disciplinada, fala mais em favor do cristianismo do que todos os sermões, do que este e os outros sermões que eu possa pregar. E agora nós perguntamos, o que é uma família cristã? O que é uma família, aliás, cristã não, uma família bem ordenada e bem disciplinada? Vamos ver, o slide está a seguir. O que é uma família ordenada e disciplinada? Reparem, o pai representa o legislador divino em sua família. Isto é para os pais. É o colaborador de Deus, provendo as graciosos desígnios de Deus, estabelecendo nos seus filhos elevados princípios. O pai é o sacerdote da família, apresentando ante o altar de Deus o sacrifício da manhã e da tarde, confessando os pecados cometidos por si e pelos seus durante o dia. Portanto, o conceito de pai aqui, irmãos, é o quê? É o sacerdote do lar. O que é a mulher? O que é a mãe, então? Vamos ver o que é a mãe. A mãe é a rainha do lar. E os filhos são os seus súditos. Deve governar a casa sabiamente, na dignidade da sua maternidade. A sua influência no lar deve ser excelsa. A sua influência deve ser excelsa. Suas palavras, lei. Os filhos devem ser ensinados a considerar a sua mãe não como uma escrava, cujo trabalho seja servi-los, mas como uma rainha que deve guiá-los e dirigi-los, ensinando-os linha a linha, preceito a preceito. Portanto, vemos aqui, irmãos, a função que tem um pai. A função do pai é o sacerdote do lar, como nós vemos. A função da mãe, a rainha do lar. Portanto, aqui são aquilo que a nossa irmã Eloate, está no livro de Lar Adventista, diz, portanto, que é o conceito de uma família. O pai deve ser o sacerdote. Não há inversão de valores. Não há a esposa passar a ser o sacerdote e o marido passar a ser a rainha do lar ou o rei do lar. Mas cada qual ocupa a sua posição. E ocupando a sua posição, e estou a falar de um lar cristão. Alguns irmãos podem dizer assim, mas o meu marido não é adventista. O meu marido não é cristão. Adventista pode ser, pode não ser cristão. O meu marido, portanto, a minha esposa pode não ser. Mas isto é o conceito que Deus tem para as famílias cristãs. E se o vosso esposo ou a vossa esposa não forem adventistas, os irmãos devem lutar para que este conceito também esteja presente no vosso lar. Falando ao vosso esposo, se não é crente, falando, portanto, o que Deus quer para o nosso lar. Portanto, a função da mãe, a função do pai e a função dos filhos. Portanto, estão ali todas mencionadas. O pai, irmãos, como nós vemos, torna-se o sacerdote no lar. Não há inversão de valores. Vamos a Efésios, no capítulo 6 e no versículo, o livro de Efésios, no capítulo 6, Efésios 6, no capítulo 6, aliás, no versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ir a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução de quem? Do Senhor. Portanto, irmãos, a igreja e a escola, normalmente, as nossas professoras, podem disciplinar os vossos filhos. A igreja pode disciplinar os vossos filhos, mas não é esse o papel da igreja nem o papel da escola. É o papel dos pais. O que dizem-nos ali a palavra do Senhor é que os pais têm por dever disciplinar os vossos filhos.
E a disciplina, irmãos, conforme nós lemos em Provérbios, no capítulo 13 e no versículo 24, vamos saltar para o livro de Provérbios, já estamos a estudar estes conceitos na escola sabatina, mas não é demais nós, portanto, vermos de vez em quando estes conceitos. Diz-nos assim em Provérbios, no capítulo 13 e no versículo 24, capítulo 13 de Provérbios, no versículo 24, diz: o que retém a vara odeia a seu filho, mas o que ama a seu tempo o disciplina. E mais à frente, no versículo 22, e no capítulo 22, versículo 6, diz assim: instrui, muito conhecido, instrui o caminho, instrui, aliás, o menino, no caminho em que deve andar. Até quando envelhecer, não se desviará dele. Ensina o menino ao caminho em que deve andar. Vamos ver, portanto, o slide tem a seguir. O slide está a seguir, irmãos, diz assim: não basta cuidar dos filhos fisicamente, providenciando alimento, abrigo e roupas, também deves dar o alimento emocional e espiritual. E hoje, irmãos, a nossa sociedade não faz isto. Hoje é pena nós vermos as nossas crianças, quando visitamos lar de crianças, têm um quarto cheio de brinquedos. Mas não são brinquedos do meu tempo, são uns brinquedos atuais. São computadores, são jogos de internet, são tantas coisas para desviar a atenção dos filhos. E eles são colocados no quarto e passam o dia no quarto, não têm o diálogo com os pais. Hoje, Satanás conseguiu fazer isto. E, portanto, todos os jovens hoje, de ter idade, já começam a exigir aos pais: eu quero isto, eu quero aquilo, porque não querem ficar abaixo dos seus colegas de escola. E querem jogos, portanto, de computador, passam o dia com jogos de computador e, portanto, não há o alimento espiritual. E faço uma pergunta esta manhã a esses pais que, porventura, possam ter um quarto cheio de brinquedos. Eu pergunto: onde é que está Deus nesse quarto? Já pusestes aos vossos filhos compreender que é Deus que deve estar nesse quarto? Já fizeste compreender a vossos filhos que, em lugar desses divertimentos todos, desses jogos de computador, Deus devia estar em primeiro lugar? Já fizeste, portanto, esse alerta aos vossos filhos? Ou estamos, portanto, irmãos, como a sociedade? O que nos diz aqui, irmãos, que nós lemos em Provérbios, independentemente, Provérbios diz, independentemente do que os nossos pais são ou foram, é dever de nós como filhos, que todos nós somos filhos, nós como filhos, amarmos e reverenciarmos o nosso Pai. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que se prolongam os 3 dias no céu da terra. Voltando de novo a Efésios, nós vamos ver no capítulo 6, no versículo 1 a 3, essa afirmação. Efésios, capítulo 6, no versículo 1 a 3, diz: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Deus disse a Noé: Noé, este mundo está perverso, está corrompido, mas eu tenho um plano para ti. Eu tenho um plano para tu que entres na arca, porque sejas salvo dentro da arca. O mesmo propósito, irmãos, Deus está a dizer a cada pai esta manhã. Está a dizer a cada pai esta manhã: nós estamos a viver num mundo turbulento. Um mundo onde, na verdade, talvez seja pior que o dilúvio. Um mundo em que há tantas coisas que nos chamam a atenção para ir para esse próprio mundo. Mas Deus faz-nos um convite: entra na arca. Entra na arca. E a arca, irmãos, é o nosso lar. E preserva aí a tua família, como eu perseverei a família de Noé. Porque a família, irmãos, de Noé foi perseverada. Vamos ver outra vez ali um slide. Porquê que a família de Noé foi perseverada? Diz assim, o slide está a seguir:
O material empregado na construção da arca era o quê? Também não há de dizer, era o cipreste, ou madeira de gofa, a qual estaria isenta de apodrecimento durante centenas de anos. A edificação desta imensa arca foi uma operação lenta, trabalhosa. Tudo o que o homem podia fazer, se fazia para tornar o trabalho perfeito. Vejam agora este final. Contudo, a arca não podia por si só ter resistido à tempestade que deveria sobreviver sobre a terra. Unicamente Deus podia preservar os seus servos das águas tempestuosas. Portanto, irmãos, Deus deu a Abraão umas medidas. Deus deu a Abraão uma maneira de fazer a arca. Deus disse assim: faz uma arca de 300 côvados, faz uma arca de 50 côvados de largura e 30 de altura. Tinha 3 andares a arca. E Noé, o que é que fez? Fez o contrário. Pôs 400 e tal côvados. Noé podia pensar: bem, mas Senhor, 300 e tal côvados não dá. Senhor, 50 de altura não dá. Diz na Sagrada Escritura que Noé fez tal e qual como o Senhor lançou, como o Senhor lhe disse. Noé, portanto, fez tudo como Deus queria. Irmãos, o Senhor fechou a arca. O Senhor fechou a arca, mas o Senhor não deixou de estar dentro da arca. E por este conceito, irmãos, podemos ver que a obediência correta de Noé levou que ele não fosse, portanto, destruído. 300 côvados, foi 300 côvados que ele fez. 50 côvados, 50 côvados. Tinha que botomar a arca por dentro, vou botomar. Vou tomar por fora, vou botomar. Mas fez precisamente aquilo que Deus tinha feito. Reparem, irmãos, a última citação que eu tenho. Esta última citação diz assim: se Noé não tivesse seguido as orientações de Deus, e se ele quisesse ter em suas mãos o controle da arca, o quê? O naufrágio seria certo. Se Noé quisesse, portanto, ter o controle, fazer a arca conforme ele entendesse, o naufrágio seria certo. E o naufrágio não foi certo, porque Noé obedeceu a Deus. Eu vou, pesados irmãos, convidar umas crianças. Nós temos aqui umas crianças hoje que vão, portanto, entoar um hino. Eu gostaria, portanto, que essas crianças viessem agora à frente e entoassem esse hino, portanto, da família. Eu, portanto, pedi a atenção aos irmãos a este hino que elas vão cantar e depois vou pedir às crianças que aguentem-se aqui sentadinhas, porque o sermão está quase terminando, mas nós queremos, portanto, ouvir as nossas crianças também, que são os nossos filhos e que são o futuro da Igreja da Manhã. Vamos, portanto, dar atenção às nossas crianças.
irmãos abrirem a Sagrada Escritura no livro de Salmos. Livro de Salmos, no capítulo 127. No primeiro versículo, capítulo 127, no versículo 1, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Irmãos, aquilo que mais impressiona na história de Noé, o que é a vocês o que mais impressiona na história de Noé? Foi os 120 anos que Noé levou pregando o arrependimento? Foi os 100 e tal dias que ele passou dentro da arca? Será isso que nos impressiona? Vamos voltar ao capítulo de Gênesis, no versículo 8. E capítulo 8, no versículo 20. Aquilo que mais impressiona-me a mim na vida de Noé foi o seguinte. 8, 20. Então edificou Noé um altar ao Senhor, e tomando de todos os animais limpos e todas as aves limpas, ofereceu o quê? Um holocausto sobre o altar. O convite que eu faço aos irmãos esta manhã é que nos lares destas crianças possa estar edificado um altar. Estas nossas crianças não possam ter apenas no seu quarto brinquedos, mas que possam ver nos vossos pais, nos pais delas, um sacerdote e uma rainha no lar. E eu queria fazer um apelo esta manhã para terminarmos o nosso culto desta manhã. Queria fazer uma pergunta, irmãos. Haverá salvação para a sua família? A porta da arca foi fechada. A porta da graça está perto a ser fechada. E será que nós estamos a ter o prazer de, quando chegarmos na volta de Jesus, dizermos assim: meu Deus, eis aqui com o quê? Com os filhos que tu me destes. Essa, irmãos, deve ser a nossa maior esperança nesta terra. E para aqueles irmãos que talvez não tenham os filhos aqui na igreja, ontem à noite citei esta mensagem. Aqueles irmãos, portanto, que vêm com os filhos que estão lá fora, não percam essa esperança. E peço aos irmãos que examinem a família de Manoá. Manoá era o pai de Sansão. E quando Manoá foi vivo, Sansão andou sempre fora dos caminhos do Senhor. E quando o filho foi criança, Manoá dava-lhe as instruções, dava-lhe, portanto, as suas leis, ele seguiu, mas quando ele se fez maior, saiu, foi para os filisteus, arranjou mulheres filisteias, andou, portanto, tantos caminhos, entretanto, Manoá morreu. Agora vejam, qual será a surpresa quando Manoá for salvo e estiver no céu, encontrar o seu filho Sansão. Porque Sansão está no livro dos heróis da fé, em Hebreus 11. Está lá o nome de Sansão. E, portanto, Sansão, no final da sua vida, entregou a sua vida a Jesus, a Deus. E não percam, portanto, irmãos, essa esperança. Eu sei que há muitos irmãos aqui, como eu, têm filhos fora da igreja. Não estão fora da igreja, estão fora de Deus. Que Deus é que os protege. Mas, irmãos, não peçam essa esperança. Quando o Senhor vier, nós vamos ficar surpreendidos. Continuam orando. E aquilo que eu quero fazer o apelo esta manhã, para finalizar, é que os pais destas crianças que estão aqui presentes, que viessem aqui à frente e que se colocassem ao lado destas crianças. Portanto, estas crianças todas que aqui estão, que os pais viessem e abraçassem estas crianças. E nós vamos fazer, portanto, uma oração para estes lares, portanto, destas crianças, para os lares também dos irmãos que não têm crianças. E vamos, portanto, irmãos, terminar precisamente nesta maneira, a semana de oração da família. Coloquem ao lado dos vossos filhos. Coloquem, portanto, os vossos filhos talvez no colo. Apresentam eles de novo ao Senhor.
Irmãos, há aqui muitas pessoas que não têm cá os vossos filhos, mas têm os vossos filhos sentados aos vossos lados. Eles já não se consideram crianças, consideram já adultos, mas têm 12, 13, 14 anos. Nós somos velhos, queremos ser crianças. Eles, quando são crianças, querem já ser velhos. E peço a esses, portanto, a essas crianças que ponham a saudade da sua mãe. E aqueles irmãos também que têm, portanto, alguns filhos, mas que não estão cá, porventura, ou que estão cá, peço que se levante para nós fazermos, portanto, uma oração ao Senhor sobre as nossas famílias. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Tu, Senhor, contemplas, Senhor, estas famílias aqui reunidas, estes pais, estes filhos, Senhor. Contemplas também o Teu povo, Senhor, que talvez tenha filhos fora, longe de Ti, mas, ó Pai, nós apelamos para a Tua misericórdia. Que ajudes, Senhor, para que, na verdade, esses filhos possam um dia estar aqui sentados ao nosso lado, Senhor. E quando Tu vieres, Senhor, nós possamos também apresentar os filhos que nos deste, Senhor. E que nós possamos, ó Deus, como uma família, que aqui estamos, uma família, Senhor, que quer abrir o seu coração a Ti, dizer, Senhor, nós estamos prontos para Te seguir. Nós estamos prontos para fazer aquilo que Tu queres de cada um de nós. Mas também queremos que os nossos filhos nos acompanhem pela pátria celestial, Senhor. Ajuda-nos neste propósito, em nome de Jesus. Amém. Para terminarmos o culto em honra do Senhor, nesta santa manhã do dia de sábado, e neste espírito do término da Semana da Família, que possa ficar dentro dos nossos corações o espírito da nossa família, da nossa querida família, mas também muito especialmente que nós nunca perdemos o sentido de pertencermos à família, à Santa Família de Deus. E para terminar vamos cantar o hino que está fixado, 572, 572.
Podemos orar? Nosso Senhor Deus, nosso bom Pai, como acabamos de cantar, Senhor, nós queremos ir morar para esse lar feliz que Tu tens preparado para cada um de nós. Queremos, ó Deus, deixar este mundo, conforme cantamos, Senhor, deixar, portanto, estas tempestades, Senhor, que acontecem na nossa vida e que possamos fazer da nossa casa, Senhor, uma arca onde Tu possas habitar, Senhor. Possamos, ó Deus, ter o nosso cantinho, Senhor, para oferecer cada dia um holocausto a Ti, Senhor. E que os nossos filhos possam ver em cada um de nós sacerdotes e rainhas do lar, Senhor. E que nós, ó Deus, possamos também ser luzes, Senhor, iluminando neste mundo tão escuro, Senhor. Nós possamos ser velas, Senhor, na verdade acesas, contrárias, Senhor, a tudo aquilo que o mundo ensina. O mundo, Senhor, está em escuridão. Mas que todos nós possamos, ó Deus, ser uma vela acesa no meio dessa escuridão, Senhor. Guarda-nos, ó Deus, para Ti durante este resto de sábado. Com os lugares, com as coisas que vão ter lugar neste dia, possam ser para honra e glória do Teu santo e divino nome. No santo nome de Jesus te pedimos todos estes favores. Amém.